aí eu vou tratar, agora a gente vai começar a entrar nos conceitos para a gente depois falar no DRG, mas é importante que vocês tenham esses conceitos bem definidos. Vamos falar do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Então, o CID é uma classificação internacional que vai falar das doenças e os problemas relacionados à saúde. Ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde em 1893. O CID, ele é uma tabulação, né, um instrumento que agrupa os problemas segundo as características comuns, né? Então, ele tem um objetivo. Então, quando eu agrupo com características comuns, ele me permite fazer uma análise sistêmica, interpretar e comparar as informações, seja de morbidade, seja de mortalidade, em diferentes épocas ou nacionalidades, né? Então, todos os países que são filiados à ONU, né, usa no seu sistema de saúde público ou privado a classificação internacional de doenças, utiliza essa sistematização, né? E o CID, ele vem falar, ele vem categorizar, classificar qual a doença, os sintomas, sinais, né, motivos de consultas, e ele é atualizado periodicamente, né? Hoje, na metodologia DRG, está sendo utilizado a 11ª revisão do CID, que foi publicada agora em 2022. Como que é o CID, né? Então, a gente tem ele em arquivo em Excel, mas tem os livros, são imensos, parece bíblias, assim, são bem grandes, porque são muitas informações, né? O CID, ele as doenças no CID são classificadas, estão divididas em 22 capítulos, né? Então, nós temos 22 capítulos. E para cada capítulo é dada uma letra do alfabeto, A, B, C, D, né? Cada capítulo, né, ele vai falar de uma patologia, e aí cada letra vai receber um número também em ordem crescente, né? Então, a gente vai ver, ou seja, a gente tem no CID uma letra que vai classificar de que grupos de sistema é essa patologia, e é de A a Z, e dentro desses grupos, né, que são 22 capítulos, nós temos números que podem ser de 0 a 99. Então, só para exemplificar aqui, então, a gente tem materializar essa definição, né? A gente tem aqui a hierarquia dos códigos no CID. Então, eu tenho os capítulos, como eu falei para vocês, né? São 22 capítulos. Então, eu pego aqui do sistema cardiovascular, né? O capítulo 9, por exemplo, é o I. Então, o I é isso. E aí eu tenho as categorias, I20, I21, I22, então, I23. Então, aqui eu estou falando das doenças isquêmicas do coração, né? Um infarto do miocárdio, um infarto recorrente, uma angina, outras complicações. Então, eu estou tratando aqui de doenças isquêmicas cardíacas. Então, tudo que é I20 a 25 fala disso, mas eu posso, inclusive, entrar no detalhamento dessa categoria, né? Eu posso entrar no detalhamento dessa doença. Então, o paciente, vamos pegar aqui, I21 é infarto do miocárdio. Então, quem trabalha com codificação, com CID, já sabe até alguns CIDs de cor, I21 já sabe que é do miocárdio, mas eu posso ainda ter uma subcategoria e eu posso detalhar, né? E aí eu tenho o I21.0, I21.1, I21.2, ou seja, eu posso dizer que o paciente teve um infarto agudo do miocárdio e eu posso
entrar na subcategoria que eu vou dizer em que local do músculo cardíaco aconteceu esse infarto, né? Então, eu posso dizer que é o I21.1, ele teve um infarto transmural na parede inferior do miocárdio. Então, eu já entro até numa questão anatômica da onde aconteceu aquela isquemia cardíaca, né? Ou quando todos têm, né? Assim, quando eu também não consigo especificar qual é a localização. Então, em termos de informação, quanto mais detalhado eu conseguir ter, melhor vai ser a minha base de dados, né? Eu posso só dizer que ele teve um infarto do miocárdio agudo, mas eu posso dizer aonde aconteceu, né, esse infarto. O estudo da classificação internacional, gente, assim, existem pessoas específicas para fazer a classificação do CID, né? Para realmente colocar qual é o CID daquela internação, né? Não é fácil, né? Aqui eu estou trazendo de uma maneira geral como é que funciona essa categorização, né? Mas ele tem muitos detalhes, né? É quase uma pós-graduação para a pessoa ser mesmo detentora de tanto conhecimento assim do CID, dessa tabulação CID. Então, aqui eu trago para vocês os 22 capítulos que compõem o CID, né, as letras, né, as numerações. Então, como eu mostrei lá para vocês, né, a gente falou do capítulo 9, que fala das doenças do aparelho circulatório, que vai do I00 ao I99, né? Se eu vou falar das doenças do aparelho respiratório, é o capítulo 10, então é o J. Então, quem trabalha com codificação sabe que quando eu falo J alguma coisa, é uma doença do aparelho respiratório. Assim como as pessoas não gostam e você pode não deixar colocar o CID num atestado, por exemplo, assim como o F, a gente sabe que todo CID que começa com F tem a ver com transtornos mentais e comportamentais, tá? Então, os codificadores, eles, pela letra, eles já conseguem dizer que sistema que o paciente internou, né? Foi um geniturinário, vascular, respiratório, digestivo, só pela letra a gente já sabe. E aí eu trago para vocês algumas questões. O CID, por exemplo, voltando aqui, a gente tem o R, né? O R, que é do capítulo 18, são sintomas, sinais e achados normais de exames, seja clínicos, laboratórios e não classificados em outra parte. Então, quando a gente vê uma internação ou um atendimento de pronto-socorro, por exemplo, e uma internação onde o CID é R, é muito pobre de informação, porque R é achados ou sintomas, né? Então, aqui eu coloquei os R's, né? Vai do 00 até o 99. Então, são do 00 ao 09 são sintomas e sinais relacionados ao aparelho circulatório respiratório, digestivo, ou seja, são sinais e sintomas, né? E, efetivamente, eu não sei o que o paciente tem, eu sei que ele tem um sintoma, mas qual é o diagnóstico dele? Então, quando a gente faz uma análise de um hospital para ver quais os maiores motivos de internação naquele hospital, né? Quais os maiores diagnósticos dos pacientes que passam no pronto-socorro de determinado hospital, quando tem muito R,
significa que há uma falta de diagnóstico, né? E aqui eu trago, por exemplo, que é muito comum a gente ver nos CIDs, e muitas vezes nos hospitais, a gente vê lá o CID inicial, e ele não é alterado durante a internação. Muitas vezes é difícil, o paciente interna mesmo para fazer o diagnóstico do que ele tem, né? Mas é muito difícil o paciente sair sem um diagnóstico. E a gente vê esse CID-R do início ao fim da internação do paciente. Então, eu trouxe aqui uns exemplos desses CIDs de sintomas e sinais, né? Palpitação, tosse, dispneia, espirro, dor de garganta. É comum o paciente vai no pronto-socorro, o CID é dor de garganta, dor torácica não especificada. O que foi essa dor torácica? É um infarto? É um trauma? É algum problema digestivo? Né? Disfagia, cianose, disúria, dor para urinar, sonolência. O paciente chega desorientado, né? É um sinal, ele está lá desorientado. Mas qual a causa, né? Os CIDs de sintomas e sinais, eles têm uma causa, têm uma patologia. Por que o paciente está desorientado? Por que o paciente está cianótico, né? E é isso que é o principal, é descobrir qual realmente é o motivo da internação. Tristeza, nervosismo, apatia, febre a esclarecer é clássico, né? Paciente interna com febre a esclarecer, ok, né? Mas o diagnóstico dele, qual o motivo da febre? É um processo inflamatório, é um processo oncológico, é um processo infeccioso, né? Cefaleia, né? O paciente tem muita cefaleia. Qual o diagnóstico da cefaleia? Dor não especificada, até perda de peso anormal é um sintoma. E aí? Né? Fora outros CIDs que a gente vê, que é o Z, que são de exames, né? Então, a gente vê muito lá, exame geral de investigação, exame médico, né? Esse Z a gente vê muitas vezes no pronto-socorro. O paciente passou porque quer realizar um exame, o paciente passou porque tem um exame alterado e foi no pronto-socorro. Então, algumas operadoras, quando vem o CID, quando estão auditando e vê o CID-Z, é um motivo até de glosa, né? O paciente foi no pronto-socorro e não deveria ter passado no pronto-socorro para fazer um exame geral, né? Tinha época aí que o paciente passava no pronto-socorro para pegar exame médico de piscina, exame médico para ir para fazer academia, né? É o CID-Z, por exemplo. E aí eu trago, né, os conceitos, né? Então, a terminologia médica é muito importante a gente entender um pouquinho de terminologia médica, né? Para quem não é muito da assistência, não tem a formação assistencial. Então, por exemplo, herniorrafia, né? Aí a gente vai ver aí a formação da palavra, né? Qual o seu sufixo ou prefixo. Então, na herniorrafia, eu tenho a rafia, que significa suturar, né? Então, quando eu faço uma herniorrafia, eu fiz uma rafia numa hérnia, ou seja, eu suturei uma hérnia. Então, aí eu coloco um exemplo de um CID, que é a herniorrafia umbilical. E é um CID cirúrgico, né? Onde eu tenho o código TUS dessa cirurgia, né? Que é a herniorrafia umbilical. Aqui eu trouxe o código TUS, que é da saúde suplementar, mas eu trouxe o código SUS, né, que tem um código próprio para isso, né? O código da saúde suplementar difere em termos de procedimento do código do SUS. Em termos de CID, é o mesmo. Artralgia. Então, eu tenho aí o sufixo algia, então, tudo que é algia, né? Epigastralgia, né? Cervicalgia, né? Significa dor. Né? Então, eu tenho o CID M255, que é uma dor articular, não é cirúrgico, né? Então, não possui código de procedimentos cirúrgicos.
apendicectomia, eu tenho aí o ectomia, que significa a retirada, eu tenho o CID K35, que é uma apendicite aguda, e o paciente passou por um processo cirúrgico, ele fez uma apendicectomia, então eu tenho um código TUS associado a esse CID, que é a apendicectomia por vídeo, e tenho o código SUS. Eu tenho a afasia, o A significa privação, e aí eu tenho o CID R47.0, que é a disfasia e afasia, né? Não tem procedimento cirúrgico associado. Então, é importante, quando a gente olha, entender um pouquinho das terminologias médicas, porque isso vai indicar para a gente se tem um procedimento cirúrgico, o que o paciente está acontecendo com ele, tá? E aí, quando a gente fala de CID, eu dei aí uma breve, bem breve mesmo, definição, porque, como eu disse, é extremamente complexo. Existem pessoas que são especialistas em classificação CID, não é tão... Alguns são simples de fazer, mas nem sempre é tão simples assim, né? A gente vê muitas vezes em prontuário o médico não coloca CID, ele coloca muitas vezes, descreve só a terminologia da patologia, e o codificador precisa ir atrás de qual é o código mais adequado para aquilo que o médico descreveu. E é algo que, antigamente, a gente via em alguns hospitais, o pessoal do SAMI, que colocava o CID. Então, tinha lá umas colinhas dos principais CIDs, né? Se era hipertensão, era o mesmo tipo de hipertensão, se era infarto do miocárdio, I21 e pronto. Então, já tinha pneumonia, era sempre não especificada, né? Então, já tinha alguns códigos assim, mas era um pessoal, muitas vezes, que não tinham conhecimento técnico para realizar isso. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque quando a gente fala em DRG, a informação é a base de tudo. E se eu não tenho uma adequada informação, não adianta eu querer implantar DRG, né? Eu vou pegar eu sou de um hospital, eu vou implantar DRG. A maioria dos meus pacientes lá tem CID-R, que é de sintomas. Eu vou ter, os dados que eu vou ter, eles vão ser muito pobres, né, para me gerar uma informação que eu necessito para fazer meus indicadores. Se a maioria lá não tem todos os CIDs, né, como é que eu vou gerar a informação? Então, a orientação que a gente passa é: veja primeiro a qualidade da informação que você tem no seu sistema. Qual é a qualidade do CID, né, que foi colocado lá? Né? Então, isso é muito importante, né? Não adianta eu querer implantar DRG se meus prontuários não estão devidamente codificados, com os CIDs corretos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, por isso que quanto mais completa a informação, melhor vai ser o dado que eu vou extrair, né? Então, eu tenho um paciente de 89 anos, masculino, internou para tratar pneumonia. Só que esse paciente, ele tem uma história antiga de acidente vascular cerebral. Por conta disso, ele ficou dependente, necessitando de cuidados. Ele não consegue se alimentar por via oral. Ele tem uma gastrostomia há 15 meses, e é pela gastrostomia que ele recebe a doença. Ele tem grande dificuldade de se movimentar. Ele tem uma úlcera de pressão na região sacra, quer dizer, ele tem uma escara na região sacra, e ele tem aí uma questão social, que os familiares são ausentes, poucos participativos, e ele tem um cuidador, né? A família paga lá alguém para fazer o cuidado dele, né? Então, qual é o CID do meu paciente? O CID do meu paciente é uma pneumonia não especificada.
né? Então, eu coloco no meu sistema lá de DRG, né, esse CID, e ele vai gerar um código DRG, né? Então, aqui eu estou usando o DRG Brasil, depois a gente vai falar dos tipos de DRG que existem no Brasil, mas eu pego o software do DRG Brasil e ele me diz aí que é o código DRG para esse CID é o 193, que é uma pneumonia simples ou pleuresia com MCC, maior complicação ou comorbidade. Quais são quem é a equipe médica, né? O médico que internou esse paciente, o responsável pela internação. Só que olhando aqui a anamnese desse paciente, ele tem outros CIDs. Esse foi o motivo, CID principal, é o motivo da internação. Por que esse paciente internou? Ele internou porque ele está com pneumonia. Mas ele tem CIDs secundários. Então, quanto mais CIDs eu tiver e eu colocar, melhor a minha informação. E muitas vezes, nos prontuários, a gente vê só o CID principal. Como é que a gente descobre que o paciente tem outras comorbidades, outras complicações? É lendo uma anotação de enfermagem, é lendo uma anotação da fisioterapeuta, que coloca que aquele paciente já tem um problema respiratório crônico, por exemplo. É uma anotação da nutricionista, que coloca que aquele paciente tem diabetes, por isso ela está fazendo uma alimentação para diabético, né? Nem sempre a gente lê isso, muitas vezes, na anamnese do médico, né? E aí aqui a gente tem os CIDs secundários desse paciente, que internou com CID de pneumonia, mas ele tem o CID I 69,4, que é o quê? Sequela de acidente vascular cerebral. Aqui a gente não consegue dizer se esse AVC é hemorrágico ou isquêmico, então eu coloco que ele é não especificado. Se a gente soubesse, colocaria hemorrágico, colocaria o isquêmico, tá? Tem CIDs diferentes, mas como quando eu não sei, né, eu não posso nunca, o CID, eu nunca posso deduzir, eu tenho que ter, muitas vezes, exame que me dê o diagnóstico. Por exemplo, aqui, ainda como ele está internando, provavelmente vai investigar, mas pode ser uma pneumonia viral, pode ser uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Eu posso entrar no detalhe de que parte do pulmão, mais especificamente, está essa pneumonia. Então, aqui, como eu não fechei totalmente ainda a especificação, eu digo que é uma pneumonia não especificada, como aqui o acidente vascular, eu não sei dizer. Então, quando eu não sei, eu não deduzo, eu coloco o CID não especificado. Eu tenho L89, que é a úlcera de decúbito, e o Z431, que é o quê? Ele precisa de cuidados à gastrostomia. Por que que isso é tão importante, gente? Porque quando eu falo assim, um paciente internou para tratar pneumonia, pode parecer uma coisa simples, né? Eu, Silvia, com a idade que eu tenho, se eu internar para tratar pneumonia, provavelmente o meu tratamento vai ser muito mais rápido, eu vou me recuperar e eu tenho alta em poucos dias. Diferente de um paciente de 89 anos que interna com pneumonia, mas ele também não conversa, ele não se movimenta, ele não se alimenta, ele tem uma gastrostomia, ele já tem uma escara que pode piorar decorrente da internação. Então, veja, é um paciente que tem um comprometimento muito maior, né? Então, vocês acham que se eu, Silvia, internar, e se esse paciente de 89 anos internar, nós dois com pneumonia, qual a possibilidade da conta hospitalar ficar mais cara, de ter mais consumo, de ter mais demanda? Sou eu ou esse paciente de 89 anos? Provavelmente, se não acontecer nenhum
evento adverso comigo, vai ser o paciente de 89 anos, que vai ter, além do antibiótico, né, ele vai ter tratamentos preventivos para que ele não tenha um novo acidente vascular, por exemplo, já que ele vai ficar muito mais acamado. Ele vai precisar de prescrição de dieta enteral, então já vai ter equipo para dieta enteral, já vai ter bomba, a própria dieta. Ele vai ter que ter uma fisioterapia muito mais atuante para que ele se recupere. Às vezes ele vai precisar aspirar a secreção, porque ele não vai conseguir. Ele vai ter o curativo na escara dele. Então, ele vai demandar muito mais consumo de insumos e procedimentos hospitalares do que eu, que estou com a pneumonia, mas consigo andar, como sozinha, posso sair do leito e quanto mais eu me mobilizar, melhor vai ser a minha recuperação, né? Eu consigo fazer melhor os exercícios respiratórios, isso vai ajudar. Então, quanto mais detalhes, melhor, porque é diferente um paciente que não tem comorbidade, é mais novo, internar por pneumonia, do que um paciente de 89 anos. Só que isso eu vejo números, né? Quando a gente trabalha com DRG, quando a gente trabalha com base de dados, com estatística, eu não estou lendo o prontuário, eu estou vendo números. Então, eu preciso ter a maior quantidade de informação possíveis para que eu tenha melhor base e gere melhor os meus indicadores, os meus números, os meus resultados. E aí a importância realmente de uma codificação mais completa, né? Então, aquilo que eu reforço aqui. Qual a qualidade do nosso prontuário médico, né? Eu vejo hoje muitos dos sistemas são informatizados, né, de prontuário do paciente. A gente vê muitas vezes um copia e cola, né? Então, não tem mais tanto a escrita, como já pôs lá no sistema o CID inicial, nem se altera mais, aquilo vai até o fim, né? Eu não bloqueio, por exemplo, alguns CIDs, o paciente não pode ter alta com um CID de dor abdominal. Ah, o CID da alta foi dor abdominal. Então, eu também vejo assim, se por um lado os sistemas informatizados eles acabam possibilitando muitas vezes um copia e cola, e aí não há uma atualização das informações. Por um outro lado, eu posso usar essa ferramenta para bloquear algumas coisas que a gente sabe que precisam ser melhoradas. Alguns CIDs não podem ser CIDs de alta, ele pode ser um CID de internato, mas o paciente não pode manter o mesmo CID na alta hospitalar de dor a esclarecer. A qualidade das nossas anotações, né? Então, também isso é muito importante, como a gente colocou lá, se eu tenho um evento adverso, eu tenho que anotar que aquilo aconteceu, se houve alguma consequência, né? Isso vai me gerar muito mais informação. A integridade das minhas informações. Então, isso daqui, né, a informação, para quem quer implantar o DRG, primeiro olhar qual a qualidade, como é que estão as suas informações. Porque senão você vai gerar aí informações muito superficiais e é aquilo que a gente lê, não sei quem falou, não lembro, mas pior do que não ter informação é você ter uma informação errada, né? Porque o DRG vai te gerar informações e, com base nisso, eu vou nortear minha política de ação, meu planejamento, meus indicadores, né? Então, se eu gero com base errada, eu vou gerar uma informação errada e vou ter ações que não são adequadas ao que realmente está acontecendo. A qualidade da codificação CID, então,
Hoje, quem trabalha, hospitais e operadoras que trabalham com DRG, investem em profissionais que fazem a codificação CID. Então, realmente, entender a qualidade dessa codificação, ou seja, dos profissionais envolvidos na assistência, precisam realmente colocar todos os diagnósticos que aquele paciente tem, e eu preciso qualificar os profissionais que fazem essa codificação. Né? Volto a dizer, é extremamente específico, não é algo fácil. Eu tenho acompanhado alguns grupos de codificadores, e entre eles, muitas vezes, surgem dúvidas, né? Profissionais extremamente experientes, e tem situações que realmente eles têm até dúvida de como codificar. E aí eu preciso ter uma gestão da informação, né? Então, eu vou precisar transformar os meus dados, porque isso aqui são dados, em informações, né? E saber analisar, comparar realmente a performance, ter um direcionamento. Então, aqui é uma trilogia muito importante, que se a gente não se atentar, não adianta ter DRG.